Meus irmãos, a paz do Senhor, cumprimentando todos com a graça poderosa do Senhor Jesus Cristo. Que Ele venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Com bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto, com muito prazer, estamos ao vivo para um planeta de audiência. Eu estou com a Bíblia nas minhas mãos, a boca de Deus, a palavra de Deus está nas minhas mãos. E hoje eu quero fazer menção dessa palavra em um dos belíssimos salmos escrito por Asaf, salmo de número 73. Prepara o teu coração, prepara a tua mente no que Deus vai falar conosco através da santa e sacro palavra de Deus, que diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse e que os meus passos fossem em vão. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade do ímpio. Senhor, nosso Deus e nosso eterno e querido Pai, estamos diante da Tua presença, falando do Teu amor através da Tua palavra e falando a verdadeira palavra que vem do trono da graça. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de adentrar nesse dia chamado hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor para ser um pregoeiro da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Usa os lábios do Teu servo nesse momento, no qual vai falar com o Teu povo, para nos alertar acerca da prosperidade do ímpio. Fica conosco, porque assim eu oro e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém, querido? Querido, eu tenho um canal no YouTube chamado PR Roberto Atalaia de Cristo. PR Roberto Atalaia de Cristo. Entra nesse canal aí. Estamos chegando a quase 800 vídeos para o teu elevo espiritual. Então, eu estou com a Bíblia nas minhas mãos e eu queria fazer menção de alguns versículos. Se você quiser me acompanhar, Salmo de número 73, Salmo de Asaf, ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Essa palavra aqui, nessa vírgula aqui, diz que bom é Deus para Israel. Porque nós sabemos que Israel, ele é o relógio do mundo. O relógio do mundo. É de Israel que vai vir o anticristo. É de Israel que propaga as guerras. É de Israel que vai propagar a paz. É de Israel que o povo vive em luta, em guerra constante, simplesmente pelo Estado de Israel. Israel, cerca de 40 e poucos anos, 70 anos, 74 anos mais ou menos aproximadamente, uniformemente, ele foi liberado para ser o Estado. Por um dos nossos brasileiros chamado Manuel Aranha, no qual assinou o decreto para que Israel fosse um Estado. E o Estado de Israel hoje traz em memória muitas guerras. Desde o Velho Testamento até os dias de hoje, Israel vive em pé de guerra. Porque é de Israel que irá vir o Messias. É de Israel que vai vir o anticristo. Então são uma série de eventos que estão para chegar, que vai sair de Israel. E Asaf diz que verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quando fala no limpo de coração, eu lembro do Salmo de número 15. Deixa eu ver aqui o Salmo de número 15, que a gente vai fazer menção para você entender como a palavra de Deus é poderosa. E ela não faz curva e nem tampouco ela vai voltar vazia. Ela vai, faz o que tem para fazer e quando volta, volta sempre com algo da parte de Deus. Então, diz assim o Salmo de número 15, vamos ver, Salmo de número 15.
Salmos de número 15. Salmo, deixa eu achar aqui. Achei aqui, ó, Salmos 15. O que diz o Salmo 15? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo nome? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o teu coração. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos é reprobo quer dizer desprezo, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure em dano, seu modo não muda. Eita Jesus, olha só o que Asaf está dizendo no Salmo 73. Limpo de coração. Você é limpo de coração? Teu coração tem esta pureza para se tornar limpo. E diz mais, quanto a mim os meus pés quase se desviaram. Asaf estava vivendo um momento em que ele estava vendo a prosperidade do ímpio. O ímpio ao seu derredor, prosperando. Tudo que ele colocava a mão ia para frente. Tudo que fazia tinha êxito. Tudo que fazia, o resultado vinha rápido. O ímpio. E Asaf com inveja do ímpio. Como pode um homem de Deus ter inveja do ímpio? Só que a Bíblia diz que o ímpio é como a moinha que o vento espalha. Não sobreviverá no dia do juízo final. E Asaf diz assim, quanto a mim os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos ímpios, dos soberbos, ao ver a prosperidade deles. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Cada um dá o que tem. Asaf, olhando o que o ímpio tinha. Se a gente for prestar atenção, o que o ímpio tem, aos olhos humanos, é muito para eles. Mas, para Deus, tanto faz você ser rico ou você ser pobre. É a mesma coisa. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe eu ou você ou outrem por causa da beleza, por causa da espessura do que tem, da dimensão do que tem. Não. Deus escolhe porque desde o ventre da sua mãe, da minha mãe, nós fomos chamados para uma grande obra. Então, Asaf, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Você já foi num velório de uma pessoa rica? No enterro de uma pessoa rica? Até para chorar é diferente a mulher do rico, ou os filhos do rico, ou o marido de uma pessoa que é rica. Até para eles chorar são diferentes. Porque eles traz muita soberba, até mesmo na hora da morte. E a morte quando vem, a morte não manda telegram, a morte não escreve no WhatsApp, a morte não escreve no Facebook, no Instagram, que está vindo. Simplesmente vem sem demora, vem sem marcar a hora. E Asaf, porque diz assim, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. São coroas e mais coroas na morte do ímpio. São jazigo perpétuo, todo adornado, com mármore Carrara, com granito. Não tem aperto na morte do ímpio. Vai vendo o que Deus vai falar contigo. Não se acha em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. O ímpio, como diz o ditado, pinta e borda, não são afligidos em nada. Tudo eles fazem
ao seu bel prazer. Tudo ele faz, aquilo que eles têm para fazer, eles fazem e não está nem aí. Pelo que a soberba os cerca como um colar e veste-se de violência como um adorno. Olha só, a soberba dele é como um colar e a violência como um adorno. Ele sente prazer, ele sente feliz em estar fazendo as suas maldades, em estar fazendo as suas peripécias, que muitas das vezes na conduta de um homem comum não faria. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e fala arrogantemente: eu posso, eu faço, eu tenho. Ou seja, a egolatria está em primeiro lugar. Quando entra a egolatria no coração de um homem, se torna soberbo. Porque só ele que sabe fazer, só ele que pode fazer, porque se ele não tiver, o negócio não vai, porque se ela não tiver, o grupo acaba, porque se ela não tiver, não tem louvores, não tem som, não tem isso, não tem aquilo, porque se sentem orgulhosos daquilo que vivem. Ergue a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Isso tudo é o ímpio. Ergue a sua boca contra o céu, ou seja, está sempre blasfemando das coisas de Deus, está sempre fazendo usura das coisas de Deus, e a sua língua percorre a terra, ou seja, fala do céu e fala da terra, aquilo que Deus fez ou aquilo que Deus deixou de fazer na vida dele. Eles estão sempre falando. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas do seu corpo cheio lhes preme. Eita! E como diz o saber Deus, ou há conhecimento no Altíssimo, eis que estes são os ímpios. Todavia, estão sempre em segurança e lhe aumentam as riquezas. Olha o que Asaf está falando a respeito do ímpio. Asaf estava invejando a casa do ímpio, estava invejando o carro do ímpio. Asaf estava invejando aquilo que o ímpio tinha. Querido, Deus, olha para cá, Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus só vai fazer algo na minha e na tua vida como temos compromisso com Ele. Deus pode até abençoar o ímpio, porque tem muitos ímpios que são show de bola, compra e paga. Tem muitos ímpios que só tem uma esposa. Tem muitos ímpios que são honestos, embora seja ímpio. São pessoas boas de lidar. Enquanto nós que somos luz e sal para fazer a diferença, muitas das vezes somos arrogantes, somos ignorantes. Parece que vivemos mais nas trevas do que na luz. Então, a palavra de Deus que eu estou fazendo menção no Salmo 73, Salmo de Asaf, ele está dizendo mesmo, esses são os ímpios. Tudo que eu falei, os ímpios praticam e muito mais. E muitas vezes não é nas escuras, não é nas escondidas não. É na lata, é na cara da gente. Por quê? Porque é ímpio. Não tem compromisso com Deus e nem tampouco com a verdade. Foge desse povo, foge dessa gente. Na verdade, quem em vão tendo purificado o meu coração e lavado minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Asaf agora está falando do justo. O justo todos os dias é castigado. Amanheceu, parece que já veio o castigo. Mas humanamente falando, é um castigo. Mas para Deus é uma correção. E a correção de Deus dói.
E a correção de Deus faz com que nós nos achegamos mais para Ele. Porque a palavra de Deus diz, achegai vós a mim, que eu me acheguei a vós outros. Ou seja, na proporção que eu me dou para Deus, Ele vai doar muito mais para mim. Então, Asaf, ele tinha uma inveja terrível do que o ímpio tinha. Acordar de manhã, vendo o ímpio nos seus prazeres, entre aspas, né? Vendo ele naquele bem bom, entre aspas, porque quando morrer, nada vai levar. Porque nós nascemos sozinhos e morreremos sozinhos. Nada que temos, vamos levar. Se você for numa sepultura, não tem 2 caixão, um morto e outro com os bens. Não tem. Porque nós temos que aprender a sobreviver sozinho. Embora somos pessoas de sociedade, para viver em sociedade, mas temos que aprender a viver só. Não só por ser só, mas só de poder encaminhar a nossa vida na solidão. Porque muitas vezes na solidão é que encontramos Deus. Muitas vezes só é que Deus quer falar comigo. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta e faça a sua oração. E continua o Asaf dizendo, se eu dissesse também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Asaf tentando entender o porquê da prosperidade do ímpio. Estala os dedos, as coisas acontecem. Às vezes eu e minha esposa, a gente pega um ou outro comentando sobre isso. Por que que o ímpio faz isso, faz aquilo, dá certo? Por que que o ímpio faz aquilo outro? Tem. Muitas das vezes até sem esforço, mas tem. E nós, como filhos de Deus, cristão, lavado e remido, batizado e enxaguado no sangue de Jesus, as coisas para a gente é no estreito. Porque Deus não vai facilitar para ninguém não, meu irmão. Principalmente para os escolhidos. Porque nós temos que valorizar aquilo que Deus vai nos dar. Por isso que Ele não está nos preparando. Talvez eu e você não recebemos da parte de Deus, porque Ele está nos forjando, está nos passando pelo fogo, para quando sair do outro lado, sair ouro, sair purificado. É por isso que muitas vezes nós não recebemos da parte de Deus. Porque a Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E se Deus dá, vai servir como um tesouro. E nós vamos colocar o tesouro naquilo, como o ímpio coloca o tesouro no seu carro, na sua casa, nas suas mansões, nos seus iates, e está nem aí para Deus. Asaf tinha inveja de tudo isso. E ele diz assim, até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim do ímpio. Ele teve que entrar no santuário. Asaf adentrou no santuário para ver qual era o fim do ímpio. Você sabe o que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado, quer dizer, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, que é a palavra de Deus. E na sua lei, que é a palavra de Deus, ele medita de dia e de noite. Porque se eu for olhar para o ímpio, eu não dou um passo na minha vida. Porque se eu for olhar para o ímpio, eu não saio nem de casa. Se eu for olhar para o ímpio, eu vou cruzar os meus braços e vou deixar as coisas acontecer. Mas eu faço como salmista, elevo meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro? E a resposta é, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Entende tudo o que eu falo? Entende tudo que o Espírito Santo está falando através da boca do profeta? Certamente, tu o puseste em lugares escorregadios. Tu os lança
em destruição. Olha só o ímpio. Como cai na desolação, quase no momento fica totalmente consumido de terrores. Esse é o ímpio. O ímpio é consumido de terrores. Tem medo de tudo. Nada pode se mover do lado dele, que eles são anjos espantados. Mas o Salmo 91 diz que Deus dá ordem aos anjos para nos guardares em todos os seus caminhos. Ainda demais que praga nenhuma chegará à tua casa, tua tenda, nem mal nenhum sobrevirão. Sabe por quê? Porque estamos agarrados na palavra de Deus. Continuando para caminhar para o fim. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos rins. Assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante a ti. Todavia estou de contínuo e contigo. Tu me seguras pela mão direita. Guia-me com o teu conselho e depois me receberás em glórias. Aleluia! Querido, deixa que o ímpio tome seu caminho. Deixa que o ímpio siga o que tem que fazer. Como diz a palavra de Deus, verdadeiramente bom é Deus. Bom é Deus. Se a gente for levantar de manhã e dar uma volta, dar uma caminhada, a gente vai ver a prosperidade do ímpio em tudo. Se coloca o mercado, prospera. Se coloca a lanchonete, prospera. O que bota a mão, prospera. Só que não permanece. Talvez por um pouco de tempo, ou por algum tempo determinado, mas não permanece. Porque a palavra de Deus diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que permanece para sempre. Aleluia, Deus seja louvado. Quanto a mim, Asaf dizendo, quase os meus pés se desviaram de ver a prosperidade do ímpio. Deixa que o ímpio segue teu caminho, meu irmão. Não tenha olho naquilo que é dele. Ah, mas a mulher é mais bonita, mas a grama é mais verde, mas a casa... Meu irmão, bom é Deus para com Israel. Bom é Deus para com os limpos de coração. Bom é Deus para mim e para você, que mesmo a dificuldade que vivemos, que passamos, não trocamos o nosso Deus por nada. Porque numa hora ou outra, num momento ou outro, Deus há de gritar o meu e o seu nome, e basta eu e você ficar com a senha na mão, para que seja soprado nos quatro cantos dessa terra, o meu e o seu nome, para a glória do Deus vivo. Deixa que o ímpio tome seu caminho. Deixa que o ímpio continue na impiedade. Porque a palavra de Deus diz que aquele que é limpo, santo, se separa. Seja limpo cada vez mais. Porque aquele que é imundo, que é sujo, continue na sujeira. Você está entendendo? Para mim encerrar, diz assim a palavra de Deus. Assim o meu coração se encheu de alegria. Sabe o que eu lembro? Do Salmo de número 126. A Bíblia diz que quando eles saíram do cativeiro da Babilônia, que quando eles saíram do cativeiro lá do Egito, eles ficaram como quem sonha. E ainda falaram assim, olha, quão bom é o Senhor, grandes coisas fez Ele, o Senhor, por nós, e por isso estamos alegres. Estou passando na luta, eu dou glória a Deus. Estou passando na prova, eu dou glória a Deus. Eu tenho água para beber, eu dou glória a Deus. Eu tenho roupa para vestir, casa para dormir, cama para dormir, casa para ficar.
eu dou glória a Deus. Porque vale mais um pouquinho com Deus de que muitos e muitos do que o ímpio tem. Porque, voltando novamente ao texto, o ímpio é como uma moinha que o vento espalha. Amém? Porque quando vem a luta do ímpio, eles costumam matar-se e tirar a vida de quem está do seu lado. Mas a gente, quando vem a luta, nós nos agarramos ao Senhor, porque não há luta sem vitória. E a nossa vitória está na mão do Senhor. De nunca desistir, de nunca olhar para trás, de estar sempre olhando para o alto, para o alvo, para o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, que é Jesus Cristo. Eu não sei se você entendeu a palavra, da diferença do que serve e do que não serve. Quem sabe um dia possa servir, possa agradar a Deus na sua caminhada, mas enquanto não serve é ímpio, meu irmão. Tira esse povo do seu caminho. Ah, mas é meu compadre, é minha comadre, é minha cunhada. Tira esse povo do seu caminho. É bom dia, boa tarde, boa noite. Porque muitas das vezes estamos nos contaminando com o ímpio, com a sua impiedade, ao invés de ser um profeta, de ser um anjo, de ser luz, de ser sal para essas pessoas. Estamos de braços dados, de mão dada com o ímpio. Deixa que o ímpio siga o seu caminho. Encerrei agora. Olha só o que Asaf disse aqui, ó. Todavia estou de contínuo contigo, ou seja, todo dia estou com Deus, e tu me seguras pelas mãos direitas. Isaías disse, eu te tomo pela tua mão direita e digo que tu és meu. Oh, maravilha! Bom saber que nós temos um Deus que se inclina para ver o que se passa na terra. Que os olhos dele são como chama de fogo, contemplando os bons, os justos e os ímpios. Você entendeu? Então essa palavra é de alerta para mim e para você hoje. Não tome conselho com ímpios. Talvez você tenha tomado conselho a vida inteira e o teu casamento está de ponta cabeça. Porque ao invés de tomar conselho com homens e com mulheres de Deus, estão tomando conselho com pessoas ímpias. Não peça aquilo que é do ímpio para você. Deixe que ele siga o seu caminho. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a palavra de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós estamos na Tua presença em oração nesse momento. Para te agradecer, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Para te agradecer, Pai, porque eu tenho certeza, Pai, que depois dessa palavra, essa pessoa não será mais a mesma. Depois que essas pessoas ouviu essa mensagem, Pai, vai ter uma mudança de vida. Porque há uma diferença daquele que serve e daquele que não serve. Há uma diferença entre o ímpio e o justo. O ímpio é como uma moinha que o vento espalha. O justo sobrevirão no dia do juízo. Oh, que maravilha! Então, Senhor, fique conosco no dia de hoje, tomando minha vida nas Tuas mãos, minha esposa nas Tuas mãos, meus filhos, meus netos, os parentes de perto e de longe que nós colocamos diante de Ti. Pai, uma bênção especial para mim e para minha esposa. Pai, que anos e anos estamos em oração. Estamos, Pai, de joelho dobrado, Pai, chegando cada vez mais perto de Ti. Então, muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Fica conosco no dia de hoje, porque assim eu oro e já te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Você que crê pode dizer graças a Deus? Você pode dizer amém? Receba essa mensagem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que sobre ti levante o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Não só hoje, mas para todo sempre. Se você crê, você diga amém. Diga graças a Deus. Amém, querido? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. O canal PR Roberto Atalaia de Cristo. O canal PR Roberto Atalaia de Cristo. Vai lá no YouTube. Deus vai te abençoar rica e abundantemente.
no nome de Jesus.